Olá, pessoal. Hoje vamos para mais uma aula, né? Eu estarei aqui só para estar falando um pouquinho sobre a atividade que vocês vão estar fazendo logo mais. Então, hoje o nosso tema é a China medieval, as dinastias Tang e a dinastia Song. Então, aqui nós vamos ver aqui esse organograma, né, mostrando as diferenças entre a China e a Europa na Idade Média. Então, na Idade Média, a gente vai observar que existem essas diferenças aí. Primeiro, na Europa. Na Europa, o poder político era descentralizado, que era nas mãos dos senhores feudais, e o predomínio da religião era cristã e as cidades estavam em decadência, ou seja, estavam em queda. Já na China, o poder político era centralizado nas mãos dos imperadores e o predomínio da religião era o budismo, né? E as cidades, ao contrário da Europa, estavam em desenvolvimento. Quanto à China medieval, ou seja, a China na Idade Média, por volta ali do século VII, as diferenças entre a China e a Europa eram maiores do que as semelhanças. Na Europa, o poder se dividia entre vários senhores feudais. Já na China, o poder se concentrava nas mãos dos imperadores. Enquanto as cidades europeias declinavam, as chinesas floresciam, abrindo-se inclusive ao contato com o Ocidente. A dinastia Tang. Aí vocês podem estar perguntando o que é uma dinastia. Então, dinastia é uma sucessão de soberanos, né, que ficam ali no poder, e esse poder é passado de forma hereditária. Então, o período Tang é considerado a época de ouro da China medieval. Então, por meio da guerra ou da diplomacia, o Império Chinês ele conquistou uma vasta área que vai da Coreia até o leste, né? Até a Pérsia, a oeste, onde foi detido ali pelos árabes muçulmanos em 751 na Batalha de Talas. Com essa rápida expansão, a China dos Tang tornou-se uma das maiores potências daqueles tempos. Então aqui temos esse mapa mostrando, né, essa região. E aí vamos falar um pouquinho como era a época de ouro da dinastia Tang. Então, a época de ouro da China medieval e conquistou vasta área por meio da guerra e também da diplomacia, como eu havia dito aqui, é só um resuminho mesmo. A sociedade chinesa durante essa dinastia, a gente vai observar que o imperador ele governava por meio de decretos nomeando e demitindo pessoas conforme sua conveniência. Já a pobreza, o grupo mais rico e prestigiado da sociedade, dominava também a vida política, ocupando importantes cargos no governo. Muitos desses nobres eram parentes do imperador. A maioria deles morava em residências confortáveis localizadas no campo, e eles cultivavam ali o hábito de beber chá, jogar xadrez, enfeitar a casa com muitas flores, então era um hábito deles. Quanto à organização social, na dinastia Tang, a gente vai estar observando através dessa pirâmide. Como sempre, ali no topo nós teremos o imperador, depois vem a nobreza, os mercadores, os trabalhadores especializados e ali na base os camponeses. Os camponeses, gente, eles formavam a maioria da população chinesa e levavam uma vida muito difícil. Eles trabalhavam do nascer ao pôr do sol, principalmente nas plantações de arroz, de chá, né, cereais e frutas, e eles tinham poucos minutos para a principal ou única refeição diária que era feita ao meio-dia. Então, eles se alimentavam basicamente de carne de porco ou de peixe e arroz. A sociedade chinesa estava assim constituída quando foi fortemente influenciada por uma religião vinda da Índia, que é justamente o budismo. Havia ainda ali artesãos que eram agrupados em corporações que os protegiam. Eles eram empregados em casas de famílias ricas. E além deles, haviam também os trabalhadores especializados, como as babás, os guardas, os músicos, os trabalhadores braçais, como os carregadores de água, e os que ajudavam a construir casas e estradas. Bem, eu falei para vocês que eles foram influenciados aí, né, a sociedade chinesa, ela foi influenciada aí por uma religião vinda da Índia, que é o budismo. Então, o budismo é uma religião que surgiu a partir dos ensinamentos de Siddhartha Gautama. Siddhartha, ele era um príncipe, ele nasceu em berço de ouro, né? Ali no século 6 a.C., numa região que pertencia à Índia. Então, Siddhartha, ele abandonou uma vida de luxo, né, e prazeres que ele tinha ali no palácio para viver entre os pobres e meditar.
Então, o que ele mais desejava descobrir é por que o ser humano sofre. Então, por isso que ele deixou ali seu reino, seu palácio, sua riqueza, e foi viver no meio do povo pobre para ele entender por quê, qual a origem, por que o homem sofre tanto. Então, o pensamento de Siddhartha, que é conhecido como Buda, ele diz que a fonte de todo sofrimento é o desejo de riqueza, poder e fama, e libertando-se do desejo, a pessoa elimina o sofrimento e chega ao nirvana, chega ao ápice, chega ao ideal, chega ao céu. Então, o budismo na China, não é? Nós vamos ter aí que os principais responsáveis pelo budismo na China foram os comerciantes. Por isso, os primeiros centros de budismo chineses ficavam nas áreas comerciais das grandes cidades. Então, a gente vai ter aí, né, governo chinês versus budismo, a gente vai ter aí conflitos e as causas são as que estão aqui no organograma. Os monges e monjas, eles não pagavam impostos sobre os mosteiros e as fazendas que possuíam. Ao se converter ao budismo, né, a religião pacífica, as pessoas negavam-se a lutar na guerra pelo Império Chinês, e os templos budistas eles faziam sinos, objetos de culto e estátuas de cobre, porém o governo necessitava desse metal para cunhar moedas. Então, por isso, houve aí esse conflito. Então, assim como o cristianismo se espalhou de Roma para o restante da Europa, o budismo também se alastrou da China para diversos pontos do Oriente, como o Tibete, a Coreia e também o Japão. Alcançando aí o nirvana, a pessoa não teria que reencarnar, ou seja, renascer em outro corpo, e, portanto, não precisaria mais sofrer. Valorizando a caridade e a sabedoria, a não violência, o budismo ele difundiu-se aí rapidamente. Então, várias pessoas passaram a seguir Siddhartha, né, que é o chamado Buda, que significa iluminado, e Buda ele acreditava na reencarnação, isto é, que a alma não morre com a pessoa, mas continua a existir em outro corpo para pagar pelos erros das vidas passadas e ir se purificando, ia se purificando aí aos poucos. Mas aí nós vamos observar que em 845, perdão, vai haver uma perseguição ao budismo na China, né? O governo chinês ele baixou aí um decreto acusando o budismo de ser uma religião de estrangeiros e estava enfraquecendo a China. Então, em seguida, se apropriou de terras, metais e moedas de vários mosteiros, mandou destruir muitos deles e obrigou milhares de religiosos a deixar seus cargos. Com isso, o budismo sofreu um duro golpe na China, mas o governo chinês só conseguiu impor essas medidas em algumas regiões do imenso território, sobretudo na capital. No restante do país, os budistas eles continuaram praticando seus cultos e mantendo ali os seus mosteiros. Hoje, o budismo ainda é uma religião com grande número de seguidores, cuja influência se faz sentir em várias partes do mundo, inclusive aqui também no Brasil. Agora vamos falar rapidamente aqui sobre a dinastia Song. Então, durante essa dinastia, que foi iniciada em 960, a China teve um grande progresso. Registrou-se aí o desenvolvimento da cultura do arroz, a população passou a se alimentar melhor e cresceu, chegando aí a 100 milhões de habitantes. O governo recolheu mais impostos, incentivou a navegação e o comércio a longa distância e passou a manter orfanatos, cemitérios públicos, celeiros comuns, ou seja, tarefas feitas antes pelos monges budistas. Então, durante a dinastia Song, ocorreu também inovações técnicas como a xilogravura e a tipografia inventada por Pi Sheng. Então, aqui nós temos essa imagem aí de como era a xilogravura, né? E aqui vamos, nesse organograma, tentar resumir um pouquinho. Então, durante o período da dinastia Song, nós temos aí que foi um período marcado por progresso, desenvolvimento da cultura do arroz, a população, e com esse desenvolvimento da cultura do arroz, ocorreram também muitas inovações técnicas, como a xilogravura e tipografia. Com esse desenvolvimento da cultura do arroz também, a população passou a se alimentar melhor e cresceu. E o governo, em consequência, passou a receber mais impostos, o que veio incentivar a navegação e o comércio a longa distância e passou a manter aí os orfanatos, os cemitérios públicos e os celeiros que antes eram aí pelos monges, né? A China invadida
foi lá no século XII que foi invadida pelos povos tártaros. No século XIII, os mongóis liderados aí por Gengis Khan e seu neto Kublai Khan tornou-se imperador da China com o nome de Yuan. Em 1120, nesse período também, pessoal, o europeu Marco Polo, né, esteve na China, onde escreveu o livro das Maravilhas. E em 1127, povos guerreiros conhecidos como tártaros, como eu havia dito, eles invadiram a China, tomaram a parte norte do país e obrigaram o Song a mudar sua capital para a cidade de Hangzhou, no sul. No século XII, uma nova onda de invasões atingiu a China e dessa vez foram os mongóis, né, liderados por Gengis Khan, como eu havia dito. Essas invenções chinesas que nós temos aqui até hoje, que nós utilizamos ainda hoje, foram invenções dos chineses, como a bússola, a pólvora e o veleiro, dentre outras. Mas então agora vamos para a atividade. Olha só, essa atividade você vai marcar apenas uma alternativa que está correta. E essa alternativa é a que se refere à dinastia Song, né, na China medieval. Então, temos aí letra A, B, C e D. A letra A, durante a dinastia Song, iniciada em 960, a China progrediu, registrou-se o crescimento da cultura do arroz, a população passou a se alimentar melhor e cresceu, chegando a 100 milhões de habitantes. A letra B, durante essa dinastia, a China revogou todos os impostos existentes no Brasil. A letra C, o povo chinês teve conhecimento da democracia quando viveu a dinastia Song. E nesse período a China regrediu, ou seja, andou para trás, né? Culturalmente e economicamente. E aí, qual alternativa você acha que é a correta? Então vai lá e marque. A segunda questão, vocês vão apontar as mudanças ocorridas na China na dinastia Tang. E foi um período considerado a época de ouro dos chineses. Então vocês vão falar quais foram as mudanças por conta disso, né? A terceira questão, como o budismo chegou à Índia? Eu falei, né, que foi através dos comerciantes, mas como foi que chegou? Explique para mim. A quarta questão, vocês vão citar pelo menos um motivo que levou o governo chinês a perseguir o budismo. Muito fácil. E a quinta questão, vocês vão apontar as diferenças existentes entre a China e a Europa durante a Idade Média, que também está muito simples e também está muito fácil. Então é isso aí, galerinha. É só rever o assunto, estudar e jogar duro. Qualquer coisa, é só chamar.